Olá, pessoal! Hoje nós vamos estudar sobre os povos andinos. Na América do Sul, indígenas de origem quechua tornaram-se sedentários em áreas da Cordilheira dos Andes. Localidades que se situam em altitudes de 3.600 a 3.800 metros acima do nível do mar. Essa região é chamada de Andina. Cordilheira quer dizer conjunto de montanhas altas, unidas entre si e com características em comum. Por volta do século X, as comunidades camponesas, distribuídas em vários locais da Cordilheira dos Andes, trabalhavam em condições muito difíceis para sobreviver. A agricultura nas montanhas exigia a construção de terraços dispostos em degraus, sustentados por muretas e irrigados com água canalizada das geleiras das montanhas. Essa técnica é chamada de terraceamento. O solo era fertilizado com guano, um adubo resultante de excremento de aves marinhas. As principais espécies vegetais cultivadas eram feijão, o milho, a batata, a mandioca e o tomate. Os rebanhos formados por lhamas, alpacas e vicunhas geralmente ficavam sob os cuidados de crianças e adolescentes. Esses animais forneciam lã, couro e carne, e também eram usados como meio de transporte. O Império Inca. Os Incas eram uma grande sociedade de origem quechua que se estabeleceu na Cordilheira dos Andes, em terras que hoje fazem parte do Peru. Por volta de 1438, eles iniciaram a expansão de seus territórios, organizando um estado militarista que dominou os povos vizinhos. Estado militarista quer dizer que é baseado na força de um exército bem equipado e treinado que geralmente domina e submete outros povos. A sociedade inca também era hierarquizada. As comunidades de camponeses e artesãos andinos obedeciam à liderança do Sapa Inca, o imperador considerado filho do deus Sol. Ao Sapa Inca eram atribuídos poderes mágicos, como controlar as erupções vulcânicas e adivinhar o futuro. O Sapa Inca vivia na cidade de Cusco, com a família real e seus servos. Nessa cidade também moravam os principais sacerdotes e nobres da sociedade inca. Cusca era o centro político do império e a comunicação entre as regiões era feita por 7.000 quilômetros de estradas. Construídas e pavimentadas com blocos de pedra, essas estradas eram muito úteis também para o deslocamento rápido das tropas do exército. Cidade magnífica. Os incas construíram seus templos e palácios em pedra, utilizando instrumentos feitos de cobre ou bronze. Os blocos de pedra eram unidos sem nenhum material colante, eram apenas encaixados. Como havia muitos terremotos na região, as paredes construídas apresentavam uma leve inclinação para evitar desmoronamentos. Os tetos das casas eram de palha. Entre todas as cidades do Império Inca, a mais bem preservada atualmente é o Machu Picchu, que significa, em quechua, Montanha Velha. A cidade foi erguida no topo de uma montanha a 2.400 metros da altitude, e acredita-se que tenha sido um centro de cerimônias religiosas. Quem nunca ouviu falar de Machu Picchu, a cidade sagrada dos Incas? É um passeio obrigatório para quem viaja ao Peru. O lugar é belíssimo, lá nas montanhas dos Andes. É verdade que da antiga cidade sagrada restam apenas ruínas. Mas que ruínas, hein? Dá para imaginar o esplendor do antigo Império do Sol, os santuários, as casas do povo, as moradas dos guerreiros e sacerdotes, as escadarias onde se plantavam batatas. Machu Picchu permaneceu séculos escondida no meio das montanhas andinas, até que em 1911 um arqueólogo norte-americano a descobriu. Ninguém morava mais lá, estava completamente abandonada, como se fosse uma cidade fantasma. Os Incas de hoje. O povo Quero. Nas montanhas andinas, a cerca de 200 quilômetros da cidade de Cusco, no Peru, vive o povo Quero, considerado descendente direto dos Incas antigos.
Eles permaneceram isolados por mais de 5 séculos até serem localizados por pesquisadores da década de 1950. Ao longo desse tempo, os Quero preservaram diversos costumes incas, como a língua e as práticas religiosas. Entre essas práticas destacam-se o cultivo à divindade Pachamama, que significa Mãe Terra, e o culto aos Apus, os espíritos das montanhas. Também foram mantidas as técnicas agrícolas de domesticação de animais, de extração e transformação da prata e de fabricação de roupas, calçados e outros objetos. A organização social dos Quero também remete à dos Incas antigos. Apesar de não haver um Sapa Inca, há líderes em cada núcleo familiar, e os sacerdotes têm grande poder. Eles praticam rituais para obter boa saúde e boas colheitas e transmitem oralmente os conhecimentos milenares do povo aos mais novos, garantindo a continuidade das tradições e a preservação dos costumes de seus ancestrais. E por hoje é só, e até a próxima aula!